Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros também. Aqui quem está falando é ninguém mais, ninguém menos que ele, o seu âncora favorito de todos os podcasts e o mais lindo de todos também, Cristiano Barba, que você conhece lá do Pausa, do Teologia de Boteco e do Gole, esse podcast que você está vendo e ouvindo nesse momento. Geralmente eu venho aqui para falar de alguma coisa de política, alguma coisa assim, né? Não que não seja de política, é isso que eu vou falar, mas não vou falar exatamente sobre nenhuma personagem da política brasileira atual. Essa semana aconteceu uma questão bastante peculiar. Um jovem, um amigo meu, entrou pelo Twitter, né, pelas DMs, e veio falar comigo e falou assim, alguma coisa do tipo, depois de uma longa conversa que a gente teve, ele falou assim, eu queria ser forte, Bara, queria ser do teu tamanho, queria saber brigar pra poder ser um antifa. E assim, isso me pareceu muito equivocado, tá ligado? Assim, é óbvio, né? Depois eu conversei com ele, isso que eu vou falar pra vocês aqui, eu falei pra ele também na hora. Mas é bastante equivocado achar que apenas um cara que sabe brigar, ou um cara que sabe lutar, um cara que pode enfrentar uma porradaria, um nazista, apenas esse cara é um antifascista. Não, brother, muito pelo contrário. O antifascista, naquele livro do Mark, né, o Manual Antifascista, ele cita alguma coisa nesse sentido. Mas assim, isso cita alguma coisa nesse sentido que eu vou falar agora, não que eu falei. O antifascismo, mano, ele não é necessariamente como é que eu vou dizer? Ele não é um sistema político, um projeto político, algo que o valha. Ele é muito mais uma maneira, alguém diria um ethos, uma maneira de se relacionar com a vida. E todas as pessoas que estão aí assistindo ou ouvindo esse podcast têm plenas condições, sim, de serem antifascistas, ainda que não tenham um treinamento, não sejam fortes, não saibam brigar, não tenham coragem para brigar mesmo, que é uma coisa que também é bem relevante pensar nesse sentido. Uma estratégia, exatamente, uma boa palavra é essa, uma estratégia. Porque o fascismo, ele não se dá apenas naquele momento que você vai lá e fecha a mão e parte para cima do nazista, ou parte para cima do fascista, ou coisa semelhante. Não, muito pelo contrário. Todas as vezes que alguém, em qualquer situação, minoriza qualquer grupo, ou qualquer indivíduo por fazer parte desse ou daquele grupo, ela está se manifestando numa claríssima posição fascista. E sempre que você está diante de uma situação dessa, você, da maneira que for, com as armas que você tiver, sejam elas físicas ou intelectuais, ou seja, como for, você pode se manifestar. Por exemplo, você está lá no teu grupo de WhatsApp, da tua escola, do teu serviço, e alguém posta, um cara lá, por exemplo, posta o vídeo de uma mulher visivelmente alcoolizada, visivelmente drogada, e um cara transando com ela. Mano, o nome disso é estupro. Não tem outro nome. Por mais que você diga, mas antes dela beber, ela queria transar comigo. Ok, pode ser que ela quisesse transar com você, mas agora, nesse momento. Porque pode ser que no trajeto, né, ela falou pra você assim, vamos transar. No trajeto até o quarto, ela desistiu de transar com você. Se você insistir no ato sexual, você está estuprando ela. Sendo assim, você está cometendo um crime gravíssimo. Mas vamos colocar lá. Ou outra situação que talvez possa soar menos agressiva, mas eu acho que é muito grave. Coloca uma foto de uma mulher trans e ficam sacaneando pelo fato dela ser trans ou coisa semelhante. Ou ficam sacaneando o nordestino, ou ficam sacaneando qualquer grupo e ficam naquele discurso, né, naquele discurso que é meio que uma brincadeira, meio que uma piada, mas a gente sabe que aquilo ali tá sendo posto ali, tá sendo colocado ali para você inferiorizar um grupo, sejam as mulheres, sejam as pessoas LGBT de modo geral, né, no caso eu citei a trans, mas poderia ser qualquer pessoa, homossexual, uma lésbica, seja quem for, ou uma pessoa de uma outra etnia, ou uma pessoa de um outro local do teu próprio país. Se você tá nesse grupo e alguém faz isso e você não se manifesta contrariamente, bom, aí você tem um problema. Porque a tua arma ali seria falar, mano, por que vocês estão fazendo isso? Que absurdo. E alguém pode dizer assim, porra, mas se eu fizer isso eu vou ser sacaneado. Então, brother, é justamente nesse ponto que eu queria chegar. Ter essa postura antifascista é abrir mão desse como é que eu vou dizer, desse receio de ser sacaneado e acabar pagando o preço de falar, mano, isso tá errado, brother.
Pode ser que você não goste, né, do que eu tô falando, mas tá errado. E pode ser que você continue fazendo o que você tá fazendo, mas tá errado. Saiba que tá errado. Porque toda vez que a gente se posiciona para defender um grupo, seja ele qual for, que está sendo menorizado pelo fato de ser quem é, você coloca uma estaca no chão ali e fala, mano, ó, eu tô aqui. E a partir da minha presença aqui, essa situação vai ter que mudar. Nem que você não tenha força o suficiente para ir lá e impedir o cara de fazer, nem que você não tenha moral nesse grupo para que as pessoas ouçam você falar, porra, o cara tá falando lá. Não. Mas pelo menos você colocou uma estaca e falou, mano, eu tô aqui. Outras pessoas que estão naquele mesmo grupo, que poderiam estar achando aquilo muito estranho, vão olhar para você e falar, realmente, tá errado, como disse o cara. E mais uma segunda pessoa, uma terceira pessoa poderia falar isso. Daqui a pouco já são 3 pessoas e daqui a pouco as pessoas vão estar constrangidas de sacanear, seja quem for no grupo. Por mais que você diga, porra, mas isso é antifascismo? Meu amigo, minha amiga, com certeza. O antifascismo é também você, no teu churrasco de domingo, sentar lá com o teu tio que votou no Bolsonaro e você sabe que ele não é sei lá, um monstro. Ele só é um cara desinformado, é um cara que não teve condição de fazer uma análise um pouco mais abrangente sobre a situação. Sentar do lado dele e falar, tio, me explica aí, vamos conversar um pouco sobre política. Me explica por que você acha que é certo isso. Ou aquele teu tio que é a favor da pena de morte, ou aquele teu avô que é a favor de, sei lá, tantos absurdos que a gente vê por aí. Na tua academia, se você treina arte marcial em algum canto, isso é muito típico dentro das academias, alguém falar coisas do gênero, por que você não senta na hora que você tá lá trocando de roupa, fala pros caras, mano, mas por que, cara? Por quê? Me explica por que é certo, por que é errado, por que é assim, por que não é assim. Talvez apenas uma estratégia, numa estratégia pedagógica, você acaba estabelecendo uma ponte na qual vai fazer com que aquele cara acabe mudando o seu posicionamento, e talvez não mude o posicionamento, mas talvez ele vá pensar, porra, realmente, e uma outra pessoa vai falar, e uma outra pessoa vai falar. Basicamente, a gente tem que fazer. Basicamente, o que a gente tem que fazer é o seguinte, marcar posição e falar, a partir da minha presença aqui, o fascismo vai parar. A partir da minha presença aqui, ele vai ter mais uma resistência. A partir da minha presença aqui, a partir da minha... Se vocês querem que eu esteja aqui, saibam, o fascismo me incomoda. O fascismo é um problema para mim e eu vou fazer de tudo para que ele pare. Por mais que a sua força seja muito pequena, por mais que a tua força seja só um tweet, por mais que a sua força seja só uma mensagem no grupo do WhatsApp, por mais que a sua força seja só uma cara feia, faça isso. Às vezes, por conta de uma cara feia que você faz, você vai incentivar outro cara a fazer uma cara feia, uma outra moça a fazer cara feia. Talvez uma moça que está sendo, sei lá, sendo assediada por alguém vai se ligar e falar, porra, aquilo que o cara falou lá tá certo, aquilo que aquela menina falou lá tá certo, não posso deixar que isso aconteça. Sejamos todos, o tempo inteiro, antifascista. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Não é só dar soco na cara de fascista, é muito mais do que isso. É tomar uma postura diante da vida, é ter uma estratégia para que cada uma das pessoas que é ameaçada pelo fascismo, cada grupo que é ameaçado pelo fascismo, tenha um pouco mais de coragem, tenha um pouco mais de força, e que para cada fascista, cada um dos fascistas que te encontrarem pela frente, pensem, porra, esse filho da puta é uma pedra no meu sapato. Beleza? Sejamos todos antifascistas o dia inteiro. Um beijo para vocês.